A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 278º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 3, o livro de Marcos, do capítulo 1 ao versículos 1 a 11, livro de Lucas, capítulo 3, e livro de João Batista, capítulo 1, versículos 15 a 34. A inspiração do dia, o batismo do Messias. No livro de Mateus, capítulo 3, destaca o versículo 2, arrependei-vos. O significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Jesus e, através dele, para Deus. Primeiro, a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e a sua palavra. Segundo, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Terceiro, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem concluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Quarto, o arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento e dos cristãos do Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho. No versículo 7 destaca fariseus e saduceus, dois dos mais proeminentes grupos religiosos judaicos eram os fariseus e os saduceus. Primeiro, os fariseus eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, suas interpretações puramente humanas. Para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. A sua religião era exterior na sua forma e sem qualquer piedade interior, isto é, no coração. Estava em constante oposição a Jesus e a sua mensagem, o qual ensinava que a religião deve ter sua sede no coração e no espírito, indo além da obediência legalista do homem aos mandamentos das Escrituras. Segundo, os saduceus eram os liberais da época, não criam no sobrenatural. Externamente, demonstravam obediência à lei de Deus, mas na prática negavam os seus ensinamentos. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos milagres, da imoralidade e do juízo vindouro. Tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. Eles também perseguiam a Jesus Cristo. No versículo 8 destaco frutos desígnios de arrependimento. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. A verdadeira fé salvífica e a conversão deve evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Aqueles que dizem crer em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas ao fogo. No versículo 11 destaco, ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista ensina que a obra do Messias vindouro inclui batizar seus seguidores com o Espírito Santo e com fogo. Batismo este que outorga grande poder para vivermos
por ele e testemunhar dele. No versículo 13 destaco o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões. Primeiro, para cumprir toda a justiça. Cristo, mediante o batismo, consagrou-se publicamente a Deus e assim cumpriu a justa exigência de Deus. Segundo, para identificar-se com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado. Terceiro, para associar-se com um novo movimento da parte de Deus, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Este movimento teve início com João Batista como o precursor do Messias. No versículo 16 destaca o Espírito de Deus descendo sobre ele. Tudo quanto Jesus fez, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Se Deus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo, quanto precisa o povo de Deus da capacitação do Espírito Santo. O Espírito veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra da redenção. O próprio Jesus, posteriormente, iria batizar seus seguidores com o Espírito Santo, a fim de que eles também tivessem a capacitação do Espírito. E por fim, o versículo 17. Destaco: este é o meu Filho amado. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Primeiro, Jesus Cristo, declarado igual a Deus, é batizado no Jordão. Segundo, o Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. Terceiro, o Pai declara que se compraz em Jesus. Temos, portanto, neste ato, 3 pessoas divinas iguais. Contraria a integridade das Escrituras explanar este evento de qualquer outra maneira. A doutrina da Trindade mostra que as 3 pessoas divinas subsistem em tal unidade que constitui o Deus Uno. No livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. No versículo 5 destaco toda a província da Judéia. Durante o ministério de João Batista, houve um despertamento espiritual geral. Como resultado disso, o clima espiritual do povo de Israel mudou, contribuindo para a pregação do caminho da plena revelação de Deus por seu Filho encarnado, Jesus Cristo. No versículo 8 destaco: ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. Sua pregação é condensada por Marcos em um único tema: a proclamação de Jesus Cristo, que viria a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor é salvo, devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. E no versículo 11 destaco: tu és o meu Filho amado. As 3 divinas pessoas da Trindade estão presentes no batismo de Jesus. Deus é revelado nas Escrituras como um só Deus. Existem como Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade, expressando a verdade de que dentro da essência una de Deus subsistem 3 pessoas distintas, compartilhando uma só natureza divina comum. Assim, segundo as Escrituras, Deus é singular, isto é, uma unidade, num sentido e plural, isto é, trina, noutro. Primeiro, as Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma juntamente com as outras é Deus. Segundo, Deus único existe numa pluralidade de 3 pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As 3 não são 3 deuses, nem 3 partes ou expressões de Deus, mas são 3 pessoas tão perfeitas, unidas, que constituem
um único Deus verdadeiro e eterno. O Filho e também o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus possui. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributo, poder e glória. Terceiro e último, o Deus único existe em três pessoas. Torna possível desde toda a eternidade um amor recíproco, a comunhão, o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão no conhecimento e o interrelacionamento dentro da deidade. No livro de Lucas, capítulo 3, destaca o versículo 8. Frutos dignos de arrependimento. O termo hebraico mais comum para arrependimento é naham, que significa mudança de atitude mental ou de propósito, e às vezes sentir tristeza por errar. O termo grego mais comum é metanoia, que tem sentido idêntico, porém com maior realce. A mensagem do arrependimento dos pecados destina-se aos crentes. Ela reluz fortemente no Novo Testamento. Primeiro, João Batista a pregava com ênfase. Segundo, Jesus, a sua mensagem redentora inicial foi a do arrependimento dos pecados. Terceiro, os apóstolos de Jesus, bem como a igreja como um todo, pregavam o arrependimento. O arrependimento deve acompanhar o crente em toda a sua vida. O crente que contritamente se arrepende quando erra, quando falha, quando peca, é um crente vitorioso. Quarto, o real arrependimento é obra de Deus no indivíduo. No versículo 16 destaco: este vos batizará com o Espírito Santo. O batismo com ou em o Espírito Santo, que Cristo outorga aos seus seguidores, é um novo sinal de identificação do povo de Deus. Primeiro, foi promovido em Joel capítulo 2, versículo 28, e reafirmado por Cristo depois da sua ressurreição. Esta predição teve seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes. Segundo, o ministério de Cristo de batizar no Espírito Santo é um ministério contínuo durante toda a era atual. Assim, deixa claro o texto grego de João capítulo 1, versículo 33. O que batiza com o Espírito Santo. Esta expressão emprega o princípio presente, que significa aquele que continuará a batizar. Logo, as referências em Lucas e João não somente dizem respeito ao primeiro derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, mas também à missão principal e ao ministério de Jesus, como aquele que batiza no Espírito Santo durante toda a era atual. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2, versículo 39. No versículo 17 destaca o queimará a palha. Aqueles que abandonam o pecado e recebem Cristo e a sua palavra serão batizados no Espírito Santo. Aqueles que se apegam aos seus pecados serão castigados com o fogo que nunca se apaga. E por fim o versículo 22. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo pelo qual Jesus fora concebido inicialmente, agora unge-o pessoalmente e também o reveste de poder para exercer o seu ministério. E por fim, o livro do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 15 a 34, destaca no versículo 17, graça e a verdade. Os que viveram sob a lei do Antigo Testamento experimentaram uma certa medida de graça conforme se vê na fé de alguns e nas promessas de perdão. Agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era o caso dos sacrifícios. Graça sobre graça. Significa que a graça e o poder de Deus são mais e mais outorgados aos que creem e corresponde a essa graça. Graça é o poder, a presença e a bênção de Deus que experimentam os que recebem a Cristo.
A salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas o Espírito Santo e a graça de Deus, que regenera o nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo. No versículo 29 destaco o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. Pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo. Por fim, o versículo 33. Batiza com o Espírito Santo. A palavra com é uma tradução da preposição grega em e pode ser traduzida por com ou em. Por isso, uma tradução alternativa seria o que batiza no Espírito Santo, assim como batizar com água. Pode ser melhor traduzido batizar em água. Todos os evangelhos enfatizam que Jesus é o que batiza com em o Espírito Santo. Este batismo seria o sinal e a marca dinâmica dos seguidores de Jesus. O Espírito Santo seria derramado sobre eles a fim de poderem levar a efeito a sua obra salvífica em todo o mundo. O propósito de Jesus nesta dispensação é continuar batizando no Espírito. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.